Boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês e digo que de manhã eu estava muito constrangida. E espero que agora à tarde consiga relaxar um pouquinho mais. Se o Michelson não estivesse aqui no auditório, eu me sentiria mais à vontade, mas com ele aqui... E agora o De Benedito também chegou. Meu Pai do céu! Eu fico muito constrangida. Oi? Eu vou tentar esquecer que eles estão aqui. Deixa eu agora ver o tempo direitinho. Então, vamos lá. O tema que nós preparamos para hoje à tarde é preparando as novas gerações para os eventos finais. Primeira coisa que eu queria perguntar, quantos acreditam que nós estamos vivendo uma última geração sobre a Terra antes da volta de Jesus? Quantos acreditam? Tem certeza, pastor? Tá. Eu também acredito, pastor. Eu acredito. Agora eu vou passar dois slides, e eu quero ver quantos acreditam nesse texto que Ellen White escreveu. Como as crianças cantavam hosanas no pátio do templo, e bendito que vem em nome do Senhor, assim nesses últimos dias, vocês disseram que nós estamos nos últimos dias, a maioria disse, as vozes das crianças se erguerão para dar a última verdade de advertência ao mundo que agoniza. Quantos acreditam que as crianças vão dar a última mensagem? Então é baseado nisso que nós vamos conversar hoje à tarde. Olha o que ela diz. Quando os seres celestes virem que os homens não têm permissão para apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas farão, na proclamação da verdade, qual verdade? Qual verdade? A verdade presente, o tema de hoje à tarde. Um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Então, o pano de fundo para a nossa conversa hoje à tarde é esse. As crianças darão a última... O Espírito Santo virá sobre as crianças. Eu pergunto, quais crianças? Quais crianças? Mas o cenário que nós temos hoje é esse. Esse texto estava na lição de sexta-feira da semana retrasada, mas é do livro Educação. Diz assim, a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. Nunca, vejam só as palavras que Ellen White usa, nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Qual estudo? Formação do caráter dos seres humanos. Jamais, olha, nunca, jamais, isso é advérbio nunca, jamais, advérbio de negação, é isso? Jamais qualquer geração prévia teve que enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes quanto hoje. Esse é o cenário. Então, nós temos uma tarefa que vai ser confiada para as crianças, para essa nova geração, porém, Ellen White descreveu que nunca, isso ela escreveu no começo do século XX, nunca foi tão complicado. E é nesse cenário complicado que nós temos que entender, compreender como que nós devemos agir com sabedoria para preparar essa geração que vai dar essa última mensagem de advertência ao mundo. Quando nós, os mais velhos, não pudermos mais sair. Nós estamos trabalhando e preparando essas crianças para isso. Eu falei hoje de manhã que saiu uma reportagem, está no site da Divisão Interamericana, é essa reportagem aqui que saiu, que foi publicada na Review e depois foi divulgada no site da Divisão Interamericana. Aqui no cantinho está o site, né? Por que se vão? Quem se vai? O sincero clamor dos pais adventistas. Então, o cenário que nós estamos vivendo não combina muito com aquela revelação profética de que as crianças vão pegar a última mensagem de advertência. Porque o cenário está complicado. E olha só o que essa reportagem diz. Eu traduzi o parágrafo que eu projetei em espanhol. Diz assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está perdendo seus jovens. Esta é uma realidade praticamente em todas as partes. Ainda que, por certo, é real em países economicamente avançados e com culturas seculares e pós-modernas ou pós-religiosas. Mas é um fato em todas as partes. Nossos filhos estão abandonando a fé. Então, como é que a gente reverte esse quadro? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje à tarde, tá bem? Então, vamos lá. Essa frase foi publicada no ano 2000. Né? A igreja não pode ter prioridade por um dos pesquisadores da igreja a respeito de manutenção de jovens na igreja, como reter os jovens na igreja, ou que estudam a situação, né, da membresia da igreja. A igreja não pode ter prioridade mais alta. Só voltando um pouquinho, quem escreveu esse artigo anterior é o diretor do Centro de Pesquisas da Igreja Adventista na Conferência Geral, David Trim. Tá? Quem escreveu essa frase é um dos estudiosos da igreja em manutenção, nutrição e para preservar jovens e adolescentes na igreja. A igreja não tem prioridade mais alta do que conter a perda de jovens adultos e reconquistar aqueles que deixaram suas fileiras. Então, eu estou mostrando um cenário que diz assim, as crianças vão dar a última mensagem de advertência ao mundo, mas a situação
É uma situação complicada. A linguagem diz, olha, nunca foi tão difícil, nunca foi tão complicado. Nós estamos tendo perda de jovens e adolescentes. Então, nós vamos hoje à tarde responder 3 perguntas. De quem é a responsabilidade de preparar as novas gerações para o tempo do fim? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quando inicia esse preparo? Terceira pergunta, como prepará-los? Vamos ver se a gente consegue, nos próximos 45 minutos, responder essas 3 perguntas. Primeira pergunta, de quem é a responsabilidade de preparar as novas gerações para o tempo do fim? Essa geração que vai dar a última mensagem de advertência. De quem é a responsabilidade? De quem é? Dos pais? Então, é uma responsabilidade compartilhada, sim. Família, escola, igreja. Contudo, hoje de manhã nós conversamos um pouquinho sobre isso, contudo, nós vamos perceber que em cada fase da vida, uma dessas instituições tem preeminência. Então, para cada fase da vida, uma dessas vai ter um pouco mais de preeminência do que a outra, tá? Vamos ver isso rapidamente. O locus de autoridade muda conforme a idade. Então, de 0 a 3 anos, vocês viram hoje de manhã, quem veio à igreja, que a responsabilidade é toda dos pais. Os pais representam a Deus. De 0 a 3 anos, não adianta você colocar a criança numa escola e achar que aquela professora que cuida dela vai causar impacto e influência sobre a mente dela, porque ela ainda está totalmente voltada para o locus de autoridade, que é dos adultos que cuidam. Quando eu falo adultos que cuidam, e a gente espera que sejam os pais, e quando eu digo para a igreja assim, olha, quando você coloca o seu filho com 5 meses numa creche, o adulto que cuida da criança por mais tempo, que troca a fralda, que dá mamar, é quem representa Deus para aquela criança. Então, você acha que uma cuidadora de creche é capaz de representar a Deus devidamente para aquela criança? Então, o adulto que cuida é quem tem o locus de autoridade. O adulto que supre as necessidades. Quando a gente fala assim, como é que um adulto ensina para uma criança amor, obediência, confiança? Para um bebê, pelos cuidados básicos, pela rotina. Como é que eu ensino obediência? Pela rotina. Se eu sou uma mãe que não dou banho no horário certo, um dia eu dou banho no horário, outro dia eu dou banho no outro horário, um dia eu faço de um jeito, outro dia... eu já estou ensinando, não regras, não obediência. Então, o adulto que cuida da criança nos primeiros meses de vida, e que representa a Deus, e que dá essa base, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Até os 5 anos de idade, continua o locus de autoridade o pai, a mãe. Então, quando a gente recebe criança de 4 anos na escola adventista, você vai ver 2 menininhos do jardim conversando, um vira para o outro e fala assim, o meu pai é mais forte que o seu. O meu pai tem um carro maior que o seu. Por quê? Porque o herói, o locus de autoridade ainda está na família. A partir dos 7, 6 anos, mais especificamente, transfere-se para quem? Onde vai o locus de autoridade? Para quem passa a autoridade? A partir dos 6 anos, quem passa a ser o herói? A menina chega em casa e fala assim, não, mãe, não é assim, a minha professora ensinou que é diferente. E daí ela vê a professora usando joias e chega em casa e fala, mãe, eu também quero usar. O locus de autoridade deixa de ser o pai e a mãe passa a ser professores. Por isso que quando a gente fala, é uma responsabilidade compartilhada? Sim, porque exatamente no desenvolvimento da maturidade da criança vai mudando o locus de autoridade. Tá? E por volta dos 11 anos, para onde que vai o locus de autoridade? Para onde que vai o locus de autoridade? Para quem o grupo de amigos diz, aquele lá vale a pena a gente imitar. Aquele lá vale a pena a gente seguir. Eles possuem heróis? Possuem. Possuem referências? Possuem. Mas depende de quem o grupo diz. E aí entra a figura da liderança da igreja, de uma forma excepcional. Então, vejam que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu um sistema educacional para ser o locus de autoridade quando a criança entra na escola. E a igreja tem um papel fundamental quando o papel da família enfraquece. Porque é natural a figura do pai e da mãe enfraquecer na adolescência. Eles questionam a autoridade dos pais. E questionam a autoridade dos pais por questões de desenvolvimento psicológico, de amadurecimento. Não é? Os hormônios trabalhando na corrente sanguínea fazem com que o pensamento hipotético se desenvolva. E o desenvolvimento do pensamento hipotético faz com que eles questionem a autoridade. Contudo, eles precisam de heróis e cultuam heróis. E seria muito bom que esses heróis fossem encontrados dentro da liderança da igreja. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira pergunta foi respondida. De quem é a responsabilidade de preparar? Dos 3. Segunda pergunta, quando se inicia esse preparo? Hoje de manhã eu já falei um pouquinho sobre isso, e Fowler é o teórico, já falecido, teólogo e teórico norte-americano que estudou o desenvolvimento da fé. E ele fala no livro dele exatamente isso. Imagine essa cena, é madrugada, e um bebê de 3 meses começa a choramingar no quarto. A fralda está molhada, e aquilo começa a incomodá-lo, e o bebê começa a chorar mais alto, e a mãe de bebê de 3 meses dorme com um olho aberto e um olho fechado, né? Ela ouve, já prepara-se, já levanta, já olha que horas são, já percebe que é o horário comum dele chorar mesmo, dela dar a mamada, e ela vai pé ante pé, não acende a luz do quarto, acende um abajur, chega perto do bebê, já fala, pronto, não precisa mais chorar, mamãe chegou.
mamãe está aqui. Ela já percebe que a fralda está molhada, ela já prepara o local de trocar a fralda, ela já começa ali a higienizar o bebê, passar o lencinho umedecido, sempre falando, calma, mamãe chegou, mamãe está aqui. E o bebê não somente reconhece a voz da mãe, porque desde a 6ª semana de vida ele já reconhece a voz da mãe, aqui dentro, na vida intrauterina, ele já reconhece a voz da mãe, mas ele já sente o cheiro do leite e ele já começa a se acalmar. E ela ali troca, higieniza, troca, põe ele no seio, ele começa a sugar o leite morno, se acalma, em seguida ela põe ele em pezinho aqui para arrotar. Fowler diz assim, esta cena é exatamente a base, o alicerce para a criança compreender quem é Deus. Esta cena, onde há cuidado, onde há demonstração de amor, é o alicerce. E olha o que ele diz. No pré-estágio denominado fé indiferenciada, a semente de confiança, coragem, esperança e amor fundem-se de forma indiferenciada, ou seus opostos, abandono, privações. Então, é nessa idade que estas sementes são colocadas nesse solo do coração e da mente da criança. Ou o oposto, põe numa creche para outro cuidar, nunca tem tempo. A imagem de Deus origina-se aqui. E a força dessas imagens estão subjacente a tudo o que vem depois no desenvolvimento da fé dessa criança. Tudo o que vem depois depende disso. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, isso é uma teoria científica. Mas olha o que Ellen White falou. O fundamento é posto quando? O que ela disse? Nos primeiros 3 anos. As mães devem compreender a importância deste período. E aí que é posto o fundamento. Então, Fowler, que não era adventista, era metodista, escreveu essa teoria dizendo, olha, nos primeiros meses de vida, tudo que vem depois sobre espiritualidade é colocado pelo adulto que cuida da criança. Ellen White já tinha dito isso antes. Mas olha o que a neurociência diz agora. Hoje, há muitos estudos falando da importância dos 1000 primeiros dias da criança. 270 da gestação, 365 do primeiro ano, 365 do segundo ano, 1000 dias. Se vocês puderem, procurem no YouTube palestras do Dr. José Martins Filho. Ele foi reitor da Unicamp durante muitos anos. E ele coloca o seguinte, toda interação entre pais e criança neste período tem repercussão futura. Olha só, isso é a ciência dizendo agora. Ellen White já tinha dito há bastante tempo atrás. E ele diz o seguinte. Não está indo? Para cima. Aperta aí para mim A afetividade e o vínculo com quem ama a criança é determinante. A falta deste vínculo produz o estresse tóxico que causa lesões cerebrais. Olha como isso é sério, gente. A falta do cuidado do adulto, pai e mãe, nesses primeiros meses de vida, produz um estresse tóxico, então você colocar em creche para cuidar, que gera lesões cerebrais, perdas cognitivas. Então, quando que uma criança aprende a amar a Jesus? Nós estamos falando, preparando para os eventos finais. A criança que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo. Mas ela vai fazer isso se ela amar a Jesus. Quando que uma criança aprende a amar a Jesus? Ellen White, no livro Orientação da Criança, responde. Olha só. A resposta de um teólogo à pergunta sobre a idade para amar a Jesus. Está no livro Orientação da Criança, página 486. O amor a Jesus, a confiança, o descanso, a segurança, são todas qualidades que estão de acordo com a natureza da criança. A criança que é cuidada pelos pais, não é? Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, você já viu uma criança que está em pé, em cima de uma mesa, o pai ou a mãe estende os braços e ela se joga com confiança? Você já viu essa cena? Você já viu um pai que coloca filho em pé na palma da mão, que faz estripulia com a criança confia, a criança se solta? Nessa idade, que ela já é capaz de confiar no pai e da mãe, olha o que esse teólogo disse e Ellen White registrou. Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, então pode amar a Jesus e nele confiar, como sendo amigo de sua mãe. Jesus será seu amigo, amado e honrado. Quando uma criança consegue amar a Jesus? Quando ela ama a mãe. Se ela vê que a mãe ama Jesus, ela também pode amá-lo como sendo amigo da sua mãe. Então, queridos, para mim, e isso é lógico, eu estudei sobre esse assunto, mas tudo que acontece de 0 a 3 anos vai ser determinante. E é na adolescência que vem à tona. Se lá de 0 a 3 anos, a criança não teve uma compreensão correta de Deus pelos adultos que não o representaram da forma adequada. Tem conserto para isso? Tem conserto para isso. Mas vamos avançar. E o que eu queria reforçar para vocês, dentro dessa visão, dessa teoria que eu estudei, que me encanta, gente, porque quando eu estudei isso foi em 1995. Eu fui a primeira brasileira a ter acesso a essa teoria aqui no Brasil. Eu comprei direto do Dr. Fowler. Mas eu não tinha maturidade em 1995 para entender a extensão disso.
Olha o que Fowler diz a respeito do que uma criança de 4 ou 5 anos é capaz de compreender a respeito de Deus e que muitas vezes a gente minimiza, a gente apequeneia, será que existe essa palavra? A gente diminui a religiosidade, a experiência espiritual que uma criança pode ter. Uma criança de 4 a 5 anos é capaz de compreender, eu pequei. Lembra-se da revista que eu mostrei hoje de manhã? Lembra-se da revista que eu mostrei? O que dizia na revista? Um bebê é capaz de discernir o bem e o mal. E, na verdade, quando a gente lê a experiência, a gente vê como é que eles chegaram a essa conclusão, como é que eles chegam a essa conclusão. É impressionante, é lindo de ver. Se um bebê é capaz de discernir entre o bem e o mal, uma criança de 4 ou 5 anos é capaz de reconhecer, eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu o aceito, eu estou salvo em Jesus. E às vezes a gente fica pensando que são pequenos demais para entender, para tomar decisões. Vamos avançar? E aí, dos 6 aos 10 anos, para onde que foi o locus de autoridade? Para os professores. Né? E o que acontece nessa fase? Por ser capaz de lerem, tudo isso a gente está vendo, gente, com o pano de fundo, de preparar essa geração para dar a última mensagem de advertência ao mundo, que é o texto que nós lemos no início. Se eles já são capazes de ler por volta dos 7 anos, 8 anos, eles já devem desenvolver sua vida devocional particular. Aquele estudo que eu apresentei agora de pouco, aquele artigo, né, o corpo do artigo, um artigo longo, fala da importância do culto diário. Mas mais do que o culto diário em família, é de incentivar a criança que já sabe ler a desenvolver o seu devocional, o seu momento devocional individual. Que idade que a gente começa a desenvolver esse hábito? 7 anos, 8 anos. Porém, se eles veem os seus pais tendo o seu momento individual de culto, fica muito, muito, muito mais coerente e muito, muito, muito mais fácil. Não adianta eu pedir se ele nunca me viu tendo momentos de leitura da Bíblia individual. Então, nessa faixa etária, eles adquirem o pensamento operacional concreto. Eles saem do egocentrismo, que é natural até os 5 anos, e agora eles passam a se preocupar com o outro. E ao se preocuparem com o outro, eles sentem o desejo de falar de Jesus. E quando a gente vê como Deus é perfeito, né? O Criador é perfeito. Vejam só, eles passam a compreender noções de tempo e espaço. O amadurecimento da criança permite que ela tenha noção de tempo e espaço. Por terem noção de tempo e espaço, eles também adquirem a capacidade de narrar a própria experiência. E por serem capazes de narrar a própria experiência, também são capazes de falar para os outros o que Jesus tem feito por eles. Então, nessa idade, eles saem. Se você pega uma criança de 4 anos e coloca 5 crianças de 4 anos aqui e dá um monte de brinquedo para eles, eles não brincam coletivamente, eles brincam individualmente. Estão sentados em roda, mas eles não interagem, porque o natural é o egocentrismo. Então, você dá blocos, você dá brinquedinho, cada um está brincando com o seu. 8 anos, 9 anos, ele olha para o outro e passa a se preocupar com o outro. É nessa fase que nós deveríamos desenvolver o senso de missão. Como que a gente desenvolve o senso de missão numa criança de 7, 8, 9 anos? Como? Como? Se o pai e a mãe forem missionários, levando junto nas atividades missionárias. Ou, se a professora, o professor da classe do Ministério da Criança tiver uma influência significativa sobre eles e os envolverem em ações missionárias. Só que eu digo sempre que hoje em dia o mundo está tão cruel que não dá mais para fazer como fazia no meu tempo, que eu saía sábado à tarde com uma sacola para fazer escola sabatina filial no Manguezal, lá em Cubatão. Não dá mais para fazer isso, porque o mundo está cruel. Você não deixa uma criança sair sozinha por aí para fazer isso. Mas ela pode ir junto com o pai, ela pode ir junto com a mãe. E vendo o pai, a mãe, a professora, acompanhando junto, ela desenvolve, porque já é natural o interesse pelo outro, pela salvação do outro. Então, vejam que tem a idade certa para a gente envolver, para a gente promover esse interesse pela ação missionária. É capaz de compreender temas complexos como profecias bíblicas e eventos finais. Então, gente, qual é a idade para a gente conseguir preparar essa criança para dar a última mensagem de advertência ao mundo? Começou lá no 0 ano. Mas agora eu dou as ferramentas. É nessa idade que eu dou as ferramentas. Quem dá essas ferramentas? Quem dá essas ferramentas? Nós falamos de 3 instituições: família, escola e igreja. Eu tive contato com esse texto tem 3 anos. Olha que eu já li os livros sobre educação, né? 44 anos trabalhando para a igreja na área da educação. Eu li muito. Mas eu me deparei com esse texto que não está no livro específico de educação, na Testemunhos para a Igreja, volume 6, e me surpreendi. E eu falei, por que não li isso antes? Mas foi bom não ter lido antes, porque se eu tivesse lido, eu teria sido muito mais enfática, talvez, no meu ambiente de trabalho e causado mais problema ainda para mim.
Vamos ver juntos. Sabemos que há muitas escolas que oferecem oportunidades para aquisição de conhecimento em ciências, mas desejamos alguma coisa mais do que isso. A ciência da verdadeira educação é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa pagar pelo erro tão abundante de toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz, poder, e apresentá-la de tal maneira que cause devida impressão no coração, eis o que deve ser a obra de nossas escolas e de nossas igrejas, do professor e do pastor. Os que aceitam a função de educadores devem considerar que cada vez mais a vontade revelada de Deus, de forma clara e precisa, em Daniel e Apocalipse. Ainda bem que eu só li isso há 3 anos atrás. E o texto continua dizendo assim, enquanto a gente está indo com a marola, né, com a correnteza, Satanás está tranquilo. Ele não precisa fazer oposição. No dia que nós, de fato, apresentarmos a mensagem presente para esse tempo como escolas, lembre-se, nessa faixa etária de 7 a 10 anos, o impacto das escolas sobre a criança, o locus de autoridade são as escolas. É nessa idade que a gente dá as ferramentas para eles serem os que vão anunciar a última mensagem de advertência. E aí eu me questiono, tá? Eu tomo a liberdade porque eu já saí mesmo, já me aposentei mesmo. As nossas escolas estão causando as devidas impressões no coração das crianças com a mensagem do terceiro anjo? Não precisa responder, tá? Por quê? Essa mensagem não é uma mensagem simpática. É uma mensagem de adoração, é uma mensagem de obediência aos mandamentos, mas também é uma mensagem de juízo. Estou falando da terceira porque é a que foi apresentada por Ellen White como sendo o trabalho das escolas, o trabalho dos professores, o trabalho das igrejas, o trabalho dos pastores, apresentar a terceira mensagem. Não é uma mensagem simpática e a gente não quer nadar contra a correnteza. A gente quer ir com a correnteza, agradar o cliente. Só que a necessidade do cliente, entre aspas, é a salvação. E apresentar o juízo é a forma do pecador sentir necessidade da graça. Eu não sinto necessidade da graça se eu não tenho consciência do juízo. A terceira mensagem angélica, a grande verdade para os nossos dias, deve ser ensinada em todas as nossas instituições. Então, eu quero já caminhar para o final, apresentando para vocês. Então, nós começamos falando, as crianças vão dar a última mensagem de advertência ao mundo, né? O cenário não é fácil, nós estamos vivendo em tempos difíceis. A igreja está numa crise de perdas, e isso a gente até teve a oportunidade de conversar naquela vigília que o pastor Michel estava, que eu fiz um estudo das últimas, vou apresentar aqui rapidinho, mas esse estudo que eu fiz é de fatores que são protetivos para manter os adolescentes na igreja. Última parte, última instituição, igreja. Como que a igreja contribui? Família contribui até certa idade, escola entra na idade seguinte, igreja entra agora. Como que a igreja, ou quais os fatores? Essa pesquisa foi feita junto a desbravadores, tá? Por isso que eu coloquei aí na tela desbravadores. 8 fatores que podem ajudar a prever quais tipos de adolescentes têm maior probabilidade de permanecer na igreja quando se tornarem independentes. Bom, chega a adolescência, eles cultuam heróis, eles criticam a autoridade, eles vão olhar para a igreja e vão ver que a igreja não é aquilo que é dito daqui do púlpito, muitas vezes. E aí entra a questão da coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Parabéns para a iniciativa desta igreja de levar o pregador para conversar com a classe dos adolescentes. Parabéns. Por quê? Porque o adolescente precisa ver que aquilo que é falado aqui é vivido ali. Na porta, do lado de fora. Eles são aceitos, eles são amados, eles são ouvidos. E a relação pastor-adolescente, ancião-adolescente, isso é fundamental nessa idade. Mas vamos lá, eu vou chegar nisso, já estou terminando. Primeiro fator, mãe que frequenta regularmente a igreja. Então, o papel da mãe é fundamental. A maior chance de um garoto, de uma garota permanecer na igreja é se a mãe é uma pessoa frequente à igreja. Lembre-se, vamos fazer o link com aquele pensamento do livro Orientação da Criança. Se a mãe ama Jesus, a chance da criança amar a Jesus. Segundo, estudar numa escola adventista. É um fator protetivo. Mas aí eu faço o link com o que eu falei antes. Desde que a escola adventista cumpra o papel de dar a verdade presente, de anunciar a verdade presente, de fazer a diferença e não ser igual a todas as outras. Terceiro, o pai frequenta a igreja regularmente. Então, pais não se sintam diminuídos, mas o fato é que vocês são importantes, né? Os homens são importantes, mas a mãe veio na frente. Quarto fator, participa regularmente do culto em família. Então, a importância do culto em família, que nós falamos hoje cedo, que se evidencia. Considera padrões e regras adventistas razoáveis. Compreende as regras, compreende. Hoje em dia tem pouca gente que fala com clareza sobre esses assuntos, sobre regras, princípios que estão por trás das regras. Isso é muito importante que os adolescentes e jovens entendam com clareza. O assim diz o Senhor. Sexto item, o que está escrito ali?
proximidade com seu pastor. Amizades com colegas cristãos. E ter mentores na igreja. Essa questão de mentores na igreja, de mentoria na igreja, de líderes de referência na igreja, isso é fundamental. Espaços para eles falarem o que pensam, espaço para eles se expressarem, espaço para eles apresentarem as dúvidas. Né? Então, essas questões são questões que foram feitas através de pesquisa, de levantamento. Quais são os fatores que fazem esse jovem permanecer na igreja? Porque se ele não permanecer, ele jamais fará parte dessa geração que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo. E daí, eu vou relembrar aquilo que a gente apresentou. Eu estou tentando passar. Você consegue passar o slide aí, por favor? O que atrai mais o jovem na igreja, esse levantamento eu apresentei naquela vigília lá do NASP, eu achei muito importante. Em primeiro lugar, com 85% que atrai e faz o jovem ficar na igreja, sermões relevantes. A gente vai falar hoje à tarde das 3 mensagens angélicas. Tem muita gente que está preocupada em oferecer entretenimento para os adolescentes e jovens na igreja, achando que é isso que vai fazer eles ficarem. Mas 85% é atraído por mensagens relevantes. E a gente pensa que tem que pregar água com açúcar para poder segurá-los. Na verdade, eles se interessam, gostam de sermões relevantes. Alimento sólido, comida sólida. Segundo fator que faz um jovem permanecer na igreja, o clima com pessoas da mesma idade. Pessoas da mesma idade. E o terceiro fator, personalidade do pastor. Viram que o 6º item do quadro anterior, relacionamento com o pastor, com a liderança da igreja. O adolescente precisa de heróis. E eu louvo a Deus quando eu vejo líderes de igreja que se tornam esses heróis. Eu louvo a Deus porque eu vejo que há pessoas, muitas vezes até incultas, assim, iletradas, irmãos simples, mas que têm cuidado com os adolescentes, que têm um contato com os adolescentes, obrigada, que fazem a diferença, que se aproximam desses adolescentes, não para... Esses dias um primo meu deu um testemunho falando a respeito da minha mãe, que minha mãe era muito severa, muito rígida, mas que ela nunca permitiu que ninguém o tratasse mal, que ela sempre o defendeu, que ela sempre o protegeu. E eu fiquei pensando, de fato, a mamãe tinha uma capacidade de atrair, mesmo sendo muito firme, ela trazia os jovens da igreja para casa. E eu fico me lembrando de como foi importante na minha formação como adolescente, algumas referências de dentro da igreja. Eu decidi ser professora por causa da minha professora do juvenis. Com 11, 12 anos, eu olhei para aquela mulher e falei, eu quero ser igual a ela. Uma mulher especial. Professora, voz mansa. E eu dizia, eu quero ser igual a essa mulher. Eu não sabia o que ela era. Depois eu fui saber que ela fez magistério, normal. E eu quis fazer normal e magistério. Quis me tornar professora. Aquela mulher olhava para mim na classe dos adolescentes, dos juvenis, não adolescentes, juvenis. Ela olhava para mim e dizia, como você está? Como foi tua semana? Ela se interessava por mim. E os anos se passaram, lá na igreja de Santos, cadê a irmã Lina? Irmã Helena Vergara. E os anos se passaram, e cada vez que eu voltava em Santos, depois de mudar para longe, ela chegava pertinho, segurava às vezes na gola do meu vestido e dizia assim, como tu estás? Como está teu casamento? Como está a tua vida? Aquela mulher impactou a minha vida. E eu digo que depois da minha mãe, eu devo tudo que sou a ela. Há 3 anos atrás, eu fiquei muito mal. Fui internada com uma crise de bronquite asmática. Ninguém sabia direito se era bronquite, se era H1N1. Eu fiquei internada vários dias no hospital. Fiquei sem poder falar. E quando eu retornei para casa, eu não conseguia nem atender telefone, porque o médico falou, eu vou tirar você do hospital, mas você vai ficar em casa em isolamento. Você não pode falar com ninguém, você não pode atender ninguém. E o telefone tocava, e meu esposo não gosta de atender telefone. E num domingo me incomodou o telefone tocar e eu fui. Estava falando com a voz fraca. E quando eu atendi com a voz fraca, do outro lado do telefone, como tu estás? Soube pelo teu pai que tu estás doente. Estou telefonando a minha professora do juvenis, 50 e tantos anos depois, ligando para saber como eu estava, se interessando por mim. Esses mentores, essas referências, fazem toda a diferença na vida de um adolescente que se sente amado, querido e aceito. A igreja, o corpo de Cristo, passa a ter sentido para eles. Ellen White diz assim, enquanto navegamos com a corrente, deixa eu pegar aqui meus apontamentos.
enquanto navegamos com a corrente do mundo, não necessitamos de velas nem de remos. É quando voltamos completamente para ir ao encontro da correnteza que começam as nossas lutas. Isso ela está falando depois daquele texto de dizer que todos, escola e igreja, têm que ensinar a terceira mensagem angélica. E ela diz assim, é quando nós nos voltarmos para ir contra a correnteza que as nossas lutas vão começar. Por enquanto a gente está nadando em berço esplêndido. Satanás introduzirá toda espécie de teorias para perverter a verdade. A obra irá com dificuldade. Mas Cristo está no campo de ação. O Espírito Santo está em atividade. Instrumentos divinos estão se combinando com os humanos na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve demonstrar no exterior aquilo que Deus opera em seu interior. A pergunta é, realizaremos como um povo esta obra que Deus nos deu? Enquanto a gente está indo para a correnteza, não temos oposição. Mas na hora que nós começarmos a apresentar a verdade presente para esse tempo, que será amplamente falado hoje à tarde, a oposição virá. Mas a promessa é, Cristo está em ação. Todo esse cenário ruim. Hoje eu falava com a Graziele, o esposo, de um autor. Ele mora em Sorocaba atualmente, ele era professor da Unicamp, aposentado. Ele escreveu um artigo recentemente caracterizando a situação das crianças e dos adolescentes. Ele fala de barbárie. Ele usa um teórico francês, Theodore Adorno, um filósofo francês, mas ele cita agora, ele dizendo assim, não há urgência maior para a educação hoje, ele não é cristão, do que reverter essa situação de barbárie das nossas crianças. Há um impulso, há uma impulsividade de agressão e violência nas crianças de hoje. E ele vai descrevendo o cenário, né? Não há obra mais importante para a educação do que reverter esse cenário. Mas a promessa é, Cristo está no campo de ação. O Espírito Santo está em atividade. E eu volto para a primeira frase. O Espírito Santo vai descer sobre as crianças e elas darão a última mensagem de advertência ao mundo. Você crê nisso? E a pergunta é, realizaremos como um povo essa obra que Deus nos deu? Que a nossa resposta como igreja seja Isaías 8:18. Eis-nos aqui, com os filhos que o Senhor nos deu. Este é o meu desejo para essa igreja. Muito obrigada pelo convite. Deus nos abençoe.